Sejam muito, muito bem-vindas, mulheres, segundo o coração de Deus, para mais um episódio da nossa série, que vamos partilhar sobre uma mulher muito especial da Sagrada Escritura neste dia, que para nós tem todo um sentido, tem todo um carinho especial em nossa vida, que é sobre Maria, nossa querida mãe. Nós já estávamos partilhando um pouco sobre as virtudes de Nossa Senhora neste mês de maio, e então vamos fazer agora um momento de partilha com algumas mulheres sobre esta experiência e a intercessão poderosa de Nossa Senhora. Tenho aqui um carinho muito especial por uma pessoa que vai partilhar conosco, lá de Anápolis, Goiás, a querida Márcia, da comunidade católica Nova Aliança, que eu tive o prazer de conhecer no Retiro Intimidade com Deus. E ela vai falar um pouquinho sobre ela e se apresentar para nós. Márcia, minha querida, seja muito bem-vinda. Olá, Camila. Olá, você que nos acompanha, né? Como ela disse, meu nome é Márcia. Eu sou natural, na verdade, de Mossoró, no Rio Grande do Norte, né? É o meu orgulho de ser nordestina. Estou aqui em Anápolis, né? Já morei em algumas missões da comunidade, então há quase 17 anos também nessa vida consagrada, né? Nessa vida doada a Deus. E para mim é uma alegria hoje poder partilhar, né? Ainda mais sobre uma pessoa tão importante que faz parte, com certeza, da minha e da sua vida. Então, com grande alegria, né? Nós vamos partilhar. Isso aí. E Márcia, nós queremos saber um pouquinho sobre essa intercessão de Nossa Senhora na sua vida, esta presença de Nossa Senhora na sua história, com certeza na sua vocação, e tantos testemunhos que eu tenho certeza que, a partir, né, da intercessão de Nossa Senhora, você tem muito a partilhar conosco. Então, a minha história, vamos dizer assim, né, com Nossa Senhora começou bem cedo, né? Quando eu tinha 5 anos de idade, eu precisei fazer uma cirurgia para retirar o apendicite, né? Eu era criança e eu lembro que a minha avó contava depois, né? A nossa paróquia lá em Mossoró é Nossa Senhora da Conceição, e o nome dela também é Conceição, né? Minha avó paterna. E a gente sempre foi muito ligada, né? Muito próxima, desde muito criança. E eu lembro que depois, né, depois que eu cresci, ela me contava isso, que quando eu fui para o hospital, com a minha mãe, né, acordei passando mal, e ela disse que fechava o olho assim, me via branquinha, né, já morta, estiradinha, e ela me consagrou a Nossa Senhora. E assim, nessa época que ela contava para mim, não era tão assim, né, depois que eu entrei para a vida consagrada, que eu fui relendo a minha história e percebendo, né, as intervenções de Deus, eu pensei, meu Deus, foi minha avó, né, que me consagrou a Nossa Senhora. Então, realmente já sou consagrada a ela, né? E isso para mim hoje traz todo um significado, né? Toda uma alegria e lembrando, né, essa mesma avó que me ensinou a rezar o texto. Então, eu lembro que às vezes ela colocava a rede, né, ficava lá deitada e eu chegava por ali, a gente sempre foi muito próxima, como eu disse, e ela começou a me ensinar, né, a rezar o texto também. Ali entre os 6, 7 anos, não lembro direito, nem sabia direito, mas ela ia me ensinando, né? E hoje eu vou olhando e vou percebendo essa presença, né, também da minha avó, porque ela que me levava para a missa, então de início eu ia para fazer companhia para ela, né? Então para ela não ir sozinha, eu sempre ia com ela e fui criando gosto, né? Depois fui entrando para os grupinhos de criança. E nessa mesma paróquia tem uma gruta, né, de Nossa Senhora e Santa Bernadette, que é a aparição lá de Lourdes, né? E eu lembro que eu sempre passava nessa gruta, né? E para mim, assim, criança, né? Eu conversava com ela.
Eu parava ali, não sabia quem era Bernadette, eu sabia que tinha uma menina lá que estava conversando com ela, então para mim eu também podia, né? Se a menina estava lá, eu podia. E até hoje, quando eu vou, né, de férias, eu vou nessa paróquia, antes de entrar na igreja, né, eu sempre passo na gruta e converso com Nossa Senhora. Eu fui lembrando que nesse tempo de criança, né, na inocência, eu não tinha essa consciência, assim, de que era a minha mãe, né, assim, os adultos vão falando, é a mãezinha do céu e tudo, mas eu lembro que desde muito cedo eu sempre confiei a ela, né, tudo aquilo que era importante para mim, tudo aquilo que às vezes eu não sabia como resolver, né, coisa de criança mesmo, mas eu lembro que eu sempre pedi a intercessão dela, né, sempre foi esse relacionamento, assim, talvez sem muita consciência, né, como eu disse, quando criança, mas assim, para mim sempre foi uma pessoa próxima, né? E eu lembro que depois, quando eu fui crescendo, até na adolescência mesmo, mesmo naquela fase da rebeldia, né? Alguma coisa que acontecia, eu recorria a ela, né? Se era uma prova que tinha, eu já rezava. Se era alguma coisa, eu já sabia para onde eu ia, né? E nessa mesma paróquia sempre teve a coroação, né, de Nossa Senhora no mês de maio. E no dia 31 de maio sempre acontecia a coroação. E eu lembro que teve um ano que eu fui ser anjo, né, na coroação. Mas o meu trauma é porque eu fui anjo de rosa. E os anjos de rosa ficavam mais distantes. Os mais próximos eram os de branco, depois vinham os de azul e depois que eram os de rosa. Então, assim, não sei porquê, não sei se foi a mulher lá que arrumava, que decidia quem era quem, mas eu lembro que eu não queria de rosa, eu queria de branco, né, que ficava mais perto de Nossa Senhora. Eu acredito por subir, né, ter os degraus, eles acabavam colocando as maiorzinhas, né, para que davam conta de subir. Como eu era menor, devia ter uns 7, 8 anos, não lembro. Mas eu lembro que mesmo assim, né, mesmo sendo de rosa, para mim era uma alegria, né? Assim, eu ia para os ensaios e no dia da coração mesmo, eu me sentia a pessoa, né, mais feliz do mundo. Mas depois, coisa de criança, né? Mas eu vou percebendo essa presença mesmo, né, dela assim na minha vida. E depois que eu conheci, né, realmente a importância dela, eu lembro que na experiência, né, com Deus, no grupo de oração, foi nessa mesma igreja e tudo, é, eu sempre tive esse sentimento de ter Maria como mãe, né? Eu lembro que eu sempre falei assim, eu não sou devota de Nossa Senhora, eu sou filha, né? Não, nunca fui assim de muitas novenas, de olhar para ela como uma santa, vamos dizer assim, nossa, eu preciso rezar, fazer essa novena. Mas eu sempre fui a ela como filha, né? O meu sentimento até hoje é esse, né? Minha mãe, né? A quem eu confio as preocupações, a quem eu coloco, né, as aflições do meu coração, aquilo que é mais escondido às vezes que não conta para ninguém, né? Parece que é no coração da mãe, né? Que eu coloco. Eu sempre tive Nossa Senhora como esse cofre seguro, né? E quando depois eu conheci a frase, né, que ela falou em Fátima, meu imaculado coração triunfará, eu disse, não, então é lá que eu vou pôr minhas coisas, porque vai triunfar, né? Seja o que for, ela vai guardar. E assim, quando eu ia pensando, né, hoje nessa partilha, eu ia pensando assim, meu Deus, parece que é tão simples, tão, né, não tem um grande testemunho, nossa, né, Nossa Senhora apareceu para mim. Mas é tão contínuo, né, tão assim, tão próprio, né, eu lembro de coisas muito, muito simples, né, quando eu lembro de uma vez que meu irmão saiu de casa e já estava noite, já estava tarde, eu não fui ficando preocupada e eu lembro que eu estava lá no quarto e falei assim, Nossa Senhora, traz ele para casa, que eu já estou ficando agoniada. E aí, com 5 minutos, 10 minutos no máximo, meu irmão chegou. Então, assim, são experiências muito pequenas, muito simples, mas que para mim, naquela hora, eu não podia fazer nada. Eu não podia ir atrás dele, eu não podia. Naquela época, a gente não tinha telefone, né, celular como hoje, ligar, saber onde ele estava, nem nada. Então, diante das coisas cotidianas mesmo, né? No dia a dia, ela vai fazendo parte da minha vida, né? Se resolve isso para mim, né? Mãe, agora eu não consigo, né? Principalmente quando eu vou para a cozinha, né? Porque cozinha não é muito meu foco.
Então, quando eu vou para a escala, eu disse, mãe, vem comigo, que eu sei que você é uma ótima cozinheira, Vamos porque cozinhar me comigo. ajuda, me ajuda aqui, né? Mas são situações bem práticas, né? Mesmo meu pai sempre trabalhou viajando, né? Caminhoneiro, hoje ele já está aposentado. Mas eu lembro que sempre nos momentos que eu não tinha a quem recorrer, vamos dizer assim, né? Eu sempre pedia para ela, eu sempre apresentava para ela, não, mãe, faz isso. Eu lembro de um dia também aqui na comunidade já, que o padre Júlio saiu e demorou, e já foi ficando tarde, todo mundo deitou e quietou. Eu pensei assim, meu Deus, esse padre não chega, né? Eu falei, nossa senhora, traz o padre Júlio, pelo amor de Deus. E aí foi 5 minutos, eu calei a boca, o portão bateu e era ele. Então, assim, são experiências muito, como eu disse, muito simples, né? Assim, não foi nenhum milagre, né? Uma cura, mas são coisas que eu vou percebendo, né? Eu vou sentindo a presença dela. E na minha vocação, né? No meu discernimento vocacional, todo o tempo, né? Eu sempre pedia para ela me direcionar, eu sempre pedi muito para ela me ajudar a lidar, né, ali com a situação. A minha mãe não foi muito favorável, vamos dizer assim, né, de perder a filha. Então, assim, eu vou percebendo como graça de Nossa Senhora também, a forma como eu fui lidando, né, com isso, de não feri-la também, de não discutir, de não, mas eu ia, né, então eu sinto que Nossa Senhora sempre teve, né, eu lembro que eu rezava o ofício todos os dias, né, nessa época, hoje também ainda rezo, mas eu lembro que um dia eu estava rezando no quarto e meu pai chegou. E a hora que eu escutei ele chegar, e assim, fazia mais ou menos uns 3 meses que ele não bebia, né? E eu preparando para vir embora, eu pensei assim, nossa, agora Deus vai me dar graça, né? Ele não vai beber mais, eu posso ir tranquila. E eu estou rezando o ofício, eu escutei só o assovio dele, né? E aquele assovio que eu sabia que ele tinha chegado já. E na hora me veio aquela certeza, assim, né, de que ele não ia parar de beber como eu desejaria, mas que Nossa Senhora estaria cuidando dele, né, cuidando da minha família. Então, assim, foi muito, muito difícil, né, deixá-lo sair de casa e tudo, mas eu sempre tive essa certeza de que ela cuidaria, né, de que ela estaria lá cuidando dele. E até hoje, né, diante de todas as situações, eu sempre conto com essa intercessão e esse cuidado mesmo dela, né? É muito Cuidado, certo. Oi? cuidado de mãe, né? Sim, e eu sempre digo assim, a senhora cuida melhor do que eu, tenho certeza. Né? Se eu estivesse lá, não cuidaria também, não poderia fazer aquilo que eles precisam, né? E assim, nas situações que eu fui vivendo, né, nos desafios que a gente vai vivendo na vocação, eu sempre também confiei a ela, né? As situações, aquilo que talvez eu não compreendesse, sempre me chamou muito a atenção a forma como Nossa Senhora foi respondendo, né, ao chamado de Deus. Ela não sabia o que ia acontecer, né? E diante de situações que às vezes eu não compreendo, eu não sei, eu preciso acolher e viver, né? Eu vou pedindo que ela também me ensine, né? Porque ela, mais do que ninguém, soube fazer isso, né? Acolher no coração e seguir, né? E dar o passo mesmo sem saber, às vezes, a direção ou o que eu estou fazendo, né? E muitas vezes, diante das provas, né, que a gente vai vivendo, aquilo que vai acontecendo, sempre diante de uma missão, né, eu sempre peço para ela, não, vem comigo, porque a senhora sabe que eu sou pequena, eu sou fraca, né, e tudo que é importante, né, tudo que me é confiado, eu confio a ela, né, porque eu sei que ela vai cuidar, e mesmo diante de, às vezes não sai do jeito que eu quero, do jeito que eu pensei, né, eu penso assim, não, mas ela cuidou e ela sabe que desse jeito é melhor. Eu não vejo, mas ela vê, né? E eu tenho a sensação, a impressão, né? Quando eu vou, por exemplo, para uma pregação, uma coisa assim, eu sempre peço para ela pegar na minha mão. E é interessante que eu vou tendo, né, realmente essa sensação de que ela está ali, né? Como a mãe que diz, não estou aqui, pode ir que eu estou te segurando, né? E é realmente essa experiência, né?
de me confiar a ela, de confiar aquilo que me é confiado, né? E de ter essa certeza, né? Eu nunca tive essa dúvida assim, nossa, será que isso aqui ela está cuidando, né? Quando não sai, como eu disse, do jeito que a gente acha que deveria ser, eu penso assim, não tem alguma razão para isso, né? Mas que ela está cuidando, né? Na minha consagração também, eu lembro, eu estava olhando para essa imagem aqui, né? E aqui é na nossa capela, né? E eu lembro que eu sentei lá e comecei a rezar o texto e pedindo para ela, né? E eu lembro que acho que foi no sábado, no domingo, que é o dia da nossa missa, quando o Fernando foi colocar o tal de prata, né, que a gente recebe na consagração, eu lembro que ele falou, né, porque ele entrou na capela e me viu rezando no sábado, né, e aí no domingo eu acho que ele deve ter lembrado, e eu lembro que ele falou, né, que Nossa Senhora intercedesse mesmo por mim, né, para viver aquilo que era a vontade de Deus. Então eu trago momentos assim muito caros, né? Tem os momentos do dia a dia, para mim assim tudo, por menor que seja, eu já coloco ela na frente. Mas tem momentos também assim, né? Eu lembro que quando eu morei na França, nós consagramos o ano a Nossa Senhora, né? Daquela missão, que naquele ano ela pudesse. Então, nós renovamos essa consagração, apesar de ter a consagração, né, própria da comunidade. Então, diante de tudo aquilo que eu vou vivendo, né, que eu vou, às vezes, até desbravando, vamos dizer assim, né, eu sempre peço que ela vá na frente, que ela possa mesmo interceder, né? E eu tenho muito essa confiança, né, de que ela está, né, muito próximo. Né? Então, para mim, rezar o texto, para mim, é como se eu estivesse conversando com ela, né? Eu vou rezando e eu lembro que, às vezes, principalmente no segundo mistério gozoso, né, quando ela visita Isabel, mãe, visita não sei quem, né, visita fulano, visita ciclano, né, e ela vai sair se espalhando aí por um bocadinho lugar que eu vou Vai pedindo para ela disfarçar. visitar. Visita a minha casa, visita. Né? E eu lembro que também nesse sentido da intercessão, né? Sempre que alguém me confia uma intenção, alguma coisa também, eu sempre lembro e peço para ela, né? Principalmente nesse momento da visita, quando, né? E eu vou ali nos mistérios me colocando ali, né? Quando Jesus se perde, né? Eu peço para ela me encontrar, Jesus está perdido, e às vezes eu também estou, nossa Senhora veio me encontrar, né? E quando a gente vai contemplando, né? Os mistérios de Jesus que vão se misturando também, muitas vezes, aos mistérios da vida dela, né? Eu vou me colocando ali naquela cena, naquela situação, e vou pedindo, olha, Senhora, cuida de mim, né? Nessa situação, né? Quando eu estiver perdida, a Senhora me leva, a Senhora me acha. Então, é muito assim, né? Muito no dia a dia mesmo, né? E tem sido também nesse tempo, né? De pedir a intercessão dela, né? Por tantas pessoas que nos confiam as orações, de colocar sempre, né, ali na oração. Eu gosto muito de rezar o ofício, né? Às vezes me atrevo a cantar assim, mas para não é, Ah, não, é só para ela. Eu só canto para ela, porque mãe aceita, mãe acha tudo não liga lindo. para afinações, né? Mãe não liga para isso. Exatamente, ela acha lindo. Mas às vezes eu gosto, né? Principalmente no sábado, assim, às 6 horas, quando dá, claro, né? Mas eu vou percebendo que é uma coisa que eu também preciso cultivar, né? Mais essa amizade com Nossa Senhora, né? Porque ainda eu vou pensando aqui agora, ainda é muito naquele sentido da necessidade, né? Quando eu preciso, quando isso aqui eu não dou conta. E eu realmente tenho esse desejo de que Nossa Senhora me ensine todas as coisas, né? Do ser mulher, do ser filha, né? Eu sou celibatária, então não vou ser esposa, né? Mas ela, por excelência, tem é o modelo, né? Que eu preciso seguir. Então, olhar para ela como mãe, né? Mas também como esse modelo. Então, eu peço muito essa humildade dela, né? Eu peço muito essa mansidão, né? Eu tenho um temperamento mais agitado, assim.
pode não parecer, mas eu peço muito Hã? Olha aí a idade de Nossa Senhora, olha aí, olha. Eu peço muito essa docilidade também dela, né? E graças a Deus, assim, é uma das virtudes que, olhando para Nossa Senhora, né, que eu vejo um pouco, né, em mim, nesse sentido de, diante da voz de Deus, eu não titubear, eu não pedir muitas explicações, né, eu vou me vendo assim, principalmente na minha vocação, né, eu lembro que quando eu conheci a comunidade, né, foi num retiro também, como o que você fez, só que de 3 dias, e eu fiquei encantada, né, ali, acho que se o Fernando me chamasse para vir embora naquele dia mesmo, eu viria. Mas, assim, Pra já. de apesar. Hã? É pra já. Foi amor à primeira vista mesmo. Mas de não medir consequências, né? Teve toda a situação na minha família, eu coordenava o grupo de oração na paróquia e tudo. Mas quando no meu coração ecoa a voz de Deus, eu não consigo não dar o passo, né? Então eu vejo essa docilidade eu escutei, eu sei que é Deus, eu não consigo dizer não ou fazer de que não estou entendendo nada, não escutei, não é isso, não é comigo. Então eu vejo um pouco dessa docilidade, assim, nesse sentido, né, de não saber como ia ser. Então eu não conhecia a comunidade, eu fiz esse retiro. Então, assim, eu abri o site da comunidade, eu ligava às vezes aqui, mas eu não tinha certeza de nada, né? Eu lembro que eu saí de casa, vim de ônibus, 2 dias e meio para cá, de estrada. E eu pensava assim, meu Deus, se eu chegar lá não for nada disso que eu estou pensando, se eu chegar lá for um povo assim, né, que mora junto, sei lá, o que, que eu pensava. Mas diante de não saber, de andar em incerteza, no meu coração eu sabia que era a vontade de Deus, né? Os pensamentos vinham, as dúvidas, meu Deus, como é que vai ser? Né? Vou pedir demissão do emprego e se eu voltar. Mas assim, nada disso me parou, me inquietou, né? Eu lembro que minha mãe sempre falou assim, que a amiga dela falava assim para ela, não, mulher, às vezes ela vai, não gosta, ela volta. Minha mãe disse, volta não, mulher, volta não. Mas eu realmente saí de casa, assim, para não voltar, né? Pode ser que acontecesse, mas assim, mesmo não sabendo direito o que era aquilo, eu não conhecia, né, realmente comunidade. A gente via algumas que iam pregar o encontro, mas assim, da vivência, daquilo que vivia, eu não tinha muito conhecimento. Eu vinha no encontro vocacional aqui, né, uma vez, vim 3 vezes, eu acho. Então, era muito pouco para você tomar uma decisão para a sua vida toda e largar tudo para trás, né? E se lançar numa coisa que você nem sabia direito o que que era. Mas até hoje, né? Assim, se Deus falar é isso, eu vou. Né? Eu não consigo dizer não por causa do meu medo, porque não me sinto capaz, né? E eu vejo essa docilidade, né? Assim, se for a voz de Deus, né? Se Deus disser, eu vou até para a Lua, mas se eu também não sentir que é ele, não sai do lugar. Mas não sei se era isso que você queria. Nossa, Márcia, muito bom, né? Essa importância daquilo que foi sendo cultivado desde a tua infância, deste amor por Nossa Senhora, dessa presença dela. Por mais que você dizia, né, no teu inconsciente, mas esse inconsciente que na infância Deus vai trabalhando. Hoje se seja tão natural este teu amor por Nossa Senhora, esta tua intimidade com ela, essa experiência de estar ali, né, como filha. E com certeza, se nós vejo, trago para mim, né, como mãe, de poder ensinar meus filhos quanto isso é importante e vai ser um sustento para eles ao longo da vida, né? E vai se abrindo algo como se fosse muito natural, como é para você no dia a dia, né? Em cada pequenas situações ali, Deus
vai te mostrando e Nossa Senhora vai ali também te conduzindo. Muito lindo ver esse testemunho dessa presença viva desta mãe. E quantas vezes, né? Eu vejo as nossas meninas da comunidade desesperadas. Ai, mas eu não sei o quê, não sei o Eu que. sempre, a minha vontade, assim, quando... Ah, Acho que a minha vontade é sempre me esconder debaixo do manto dela, né? E eu lembro que eu morei em Belém, né? Que é muito forte a devoção a Nossa Senhora de Nazaré. E uma das vezes que a imagem veio, né? Que você quer tirar uma foto, tá? E assim, o manto dela é de pano, né? E eu queria pôr a cabeça assim dentro do manto. Eu só encostei, né? Mas o meu desejo é de enfiar minha cabeça debaixo do manto mesmo. De Nossa Senhora. Parece que, para mim, é o lugar mais seguro que eu posso estar, né? Debaixo, né, desse manto, debaixo da proteção dela, desse amor materno, né? Então, para mim, é um lugar seguro, né? Onde eu quero me esconder, muitas vezes, nesse sentido de estar protegido, né? Não me esconder das coisas, mas estar guardada, né? Estar escondida. E eu lembro que uma pessoa, né, que me ajudou muito, ainda mais, né, a esse amor e essa ter essa presença de Nossa Senhora, foi Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Quando eu li História de uma Alma, que ela vai contando, vai falando de Nossa Senhora, né? E também da imagem do sorriso. Então, para mim, aquele ficou muito gravado, né? Foi bem no início, tudo, no meu processo. Eu pensei, meu Deus, parece que quando você encontra assim, nossa, tem alguém que pensa como eu, né? Ela olha para Nossa Senhora como mãe, né? Ela olha e vê a mãe, que no caso dela, né? Não estava presente. E isso foi crescendo no meu coração, né? Assim, de olhar para Nossa Senhora, porque às vezes parece que eu me sentia meio diferente, assim, não, parece que Nossa Senhora tem, todo mundo tem Nossa Senhora, assim, né, como nosso devoto e tal, e para mim era diferente, não, parece que eu tenho liberdade, assim, de falar com ela de um jeito, né, mais próximo, sei lá. E quando eu li História de uma Alma, eu lembro que ficou muito gravado para mim, né, a relação também de Santa Teresinha, né, que ela dizia que ela tinha mais sorte do que ela, né? Porque ela tinha uma mãe tão terna e tão boa como as comparações dela. Mas eu é, lembro que a imagem da Nossa Senhora do Sorriso, né? Da imagem do sorriso, para mim ficou muito forte, assim, né? Nossa Senhora que olha, né? Realmente para uma filha e que sorri, né? Ali diante da dor, do sofrimento também, traz esse alívio, né? Também com esse sorriso. Eu lembrei disso agora. e assim é nesse tempo, né, Márcia? Nós precisamos mais do que nunca nos colocar Sim, aí, né, diante de toda a angústia, de toda essa incerteza da nossa vida, é nos colocar mesmo sobre, né, embaixo deste manto, nos colocar aí como vidas preciosas aos olhos de Nossa Senhora, que ela cuida, que ela zela, que ela protege, né, e está sempre a cuidar de nós como uma verdadeira mãe. certeza, né? Esse lugar seguro, né? Nesse tempo onde tantas incertezas, tantas inseguranças, né? E nos colocarmos realmente dentro desse coração onde todas as coisas triunfam, né? Como ela mesma disse. E de estar rezando, né? De estar sempre. Eu gosto muito de rezar durante, né? Eu estou fazendo o almoço, estou rezando, estou lavando roupa, estou rezando, estou passando roupa, estou rezando. E eu vejo que é um hábito que me ajuda muito, né? Eu tinha aquela impressão assim, nossa, mas parece que eu não estou rezando, né? Com aquele fervor, eu não estou, não parei para rezar, não estou aqui passando roupa, estou rezando. Mas depois eu fui entendendo que era também o meu jeito de estar junto com ela, né? Às vezes realmente eu não estou dando toda a atenção que eu deveria, né, para aquela oração. Mas é como uma pessoa que está conversando ali, está fazendo alguma coisa, né? Às vezes você para conversar só com a pessoa, né? Tá ali com ela. Muitas vezes eu faço isso, né? Venho rezar o meu rosário na capela, diante da imagem, tudo. Mas às vezes também eu faço isso fazendo outras coisas. Então é um jeito também de senti-la por perto, né? De estar ali. Eu podia estar fazendo outra coisa, eu podia estar ouvindo música, podia estar fazendo tantas outras coisas que não são erradas, né? Mas também naquele momento eu vou chamando, né?
ela para estar ali, né, e estar presente. Então, a gente precisa realmente intensificar, né, vamos dizer assim, as nossas orações. Eu estou indo para o trabalho, né, eu lembro quando eu trabalhava ainda, né, eu fazia muito isso, eu ia de moto e aí tinha uma dezeninha pequenininha, que eu ia na moto e ia rezando, né, na dezena. Então, assim, muitas vezes eu perdi a conta, né, de quanto, não tinha assim, vou rezar um terço e tá bom, né? Não, eu ia trabalhar, voltava ao trabalho, para onde eu fosse, na motinha, eu ia com a minha dezeninha também. Então, a gente pode, né, criar hábitos que nos aproximam também, né, Sim. que E a nos oração deixam mais perto, nos deixam parte, próximos. né, do nosso dia a dia, né? A gente vai ali se aproximando cada vez mais, quando a gente fala por vezes, né? Ah, eu não tenho tempo. Mas a gente pode fazer do nosso tempo, né, um momento especial de oração, que seja como você trouxe, passando roupa, né? Eu às vezes vou também fazer o jantar, ou tô lavando louça, aí vem aquela, né, agitação com as crianças e tudo. Gente, vamos rezar o terço junto aqui com uma mãe. Daí tem aqueles momentos que a gente para mesmo para rezar, mas tem outros que não dá. Estamos no Sim, dia fazendo da nossa vida uma vida de oração, né? exatamente. Eu tenho certeza que ela não se ofende com isso. Não. Ela conhece o nosso coração de filha. Exatamente. É o desejo de estar junto com ela, né? E ao mesmo tempo ali sabe das necessidades que temos no momento, né? E o quanto é Sim, importante a nossa intimidade com ela nesses pequenos gestos, né? Queria te fazer um convite, então, para a gente rezar a oração do. Pode ser do ofício? Santa Maria ali, pode. tá, né? Consagrando a Nossa Senhora esse momento. Todas as mulheres aí que puderam partilhar, né, ouvir a nossa partilha e com certeza refletir sobre tudo isso que nós partilhamos, pedir a graça e a bênção de Nossa Senhora para todas essas mulheres que estão aí vivendo a graça de poderem desejar e também construir, né, este coração conforme o coração de Deus, buscando ser fiel à vontade de Deus, assim como Nossa Senhora. Alguma coisa para colocar em oração, Márcia? Colocar, sobretudo, eu penso nesse tempo nas mães de família, né, que vão também olhando para as necessidades dos seus filhos e muitas vezes se sentindo impotente, né, diante da enfermidade ou de alguma necessidade, que Nossa Senhora possa dar a elas esse coração, né, de uma mãe que viu também seu filho sofrer muitas vezes sem poder fazer nada, mas que se manteve firme, né, que acreditou naquele que chamou, naquele que deu a ela essa missão, que cada mãe também possa se confiar a Deus, né, que foi quem deu a ela essa missão, né? Então, que hoje cada mãe de família, cada mulher também que acaba se tornando mãe de alguma forma, possa experimentar do coração de Maria essa confiança no Pai, né? Se fazer filha também, né? Apesar de ser mãe, também sendo mãe. Sim, também, né, agradecer e pedir a Nossa Senhora pela sua vida, pela sua vocação, pela comunidade, por todos os membros, todos aqueles que estão aí vivendo também as dificuldades deste tempo, que Nossa Senhora possa alcançá-los com a sua graça, com a sua intercessão e ser providente em todas as necessidades da missão da comunidade Nova Aliança. Amém. Amém. Então vamos lá, Santa Maria, Rainha dos céus, Rainha, Mãe Mãe de de nosso nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora, mundo, que a nenhum que pecador nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e e ao alcançai de vosso amado Filho perdão de todos de os meus todos pecados, para que para eu, que agora venero com devoção vossa vossa Santa e Imaculada Conceição, conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo por merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Jesus, Cristo, nosso nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. 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 Muito obrigada. Amém.
Eu que Por essa agradeço o convite, a confiança. Que Deus você abençoe essas mulheres, né, que estão aí em sim, oração também. você é um presente de Deus Deus na minha abençoe. vida, viu? Me ajudou muito a viver um pedacinho do céu aqui na terra, nesse retiro maravilhoso de intimidade. Muito obrigada, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua história, viu? Amém. Deus abençoe também você, a sua família, essa nova vida, né, que está Sim, vindo. Que Nossa Senhora possa desde já interceder, né, por todo momento, toda a gestação, né, que seja na graça de Deus. Obrigada pelo convite, viu? Que Deus abençoe, né, que Deus abençoe também essa comunidade que tem com certeza feito tanto bem, né, a tantas pessoas. E nós continuamos, seguimos junto, né, nessa unidade, em oração, nessa união de carismas também, que é uma sim, graça que Deus nos dá. um presente de Deus para este novo tempo. Obrigada pelo convite. Amém. Abençoe, viu? Fica com Deus. Amém. Deus abençoe também. Olá, boa tarde. Meu nome é Bárbara, tenho 25 anos, sou vocacionada na comunidade católica Shalom. E hoje o Senhor me deu a graça de testemunhar um pouquinho minha caminhada com Nossa Senhora. Em 2017, eu me mudei para Guarulhos e eu não conhecia nada de locais católicos por aqui. Eu morava em São Miguel e me mudei para cá. E aí, quando eu vim pra cá, eu queria conhecer atividades católicas no lugar, e aí eu cheguei no Shalom. Quando eu comecei a ter vivência dentro da comunidade, eu fui me aproximando mais do catolicismo em si. E quando eu busquei pesquisar mais, principalmente sobre Nossa Senhora, que eu era muito confrontada quando eu comecei a ir pra igreja, eu me recordei de uma colega minha que tinha postado uma capa de um livro de Nossa Senhora, e eu não sabia do que esse livro tratava, mas eu queria muito ter esse livro. Não sei porquê, Espírito Santo agindo. E aí eu fui atrás desse livro no intuito de entender um pouco mais sobre a doutrina católica de Nossa Senhora. E esse livro era o Tratado da Verdadeira Devoção. E aí eu postei, né, a foto. E aí uma amiga minha falou assim: Bah, você vai se consagrar? Aí eu fiquei assim: o que é se consagrar? Aí ela: Nossa, amiga, você não sabe ler o tratado, você vai gostar e tal. Aí eu li o tratado e de primeira eu não fiz a minha consagração, né? E a pessoa que me acompanhava na comunidade falava que era muito importante esse processo de consagração, principalmente para você renovar, né, os votos batismais, mas também para você ter esse auxílio, né, de Nossa Senhora. Depois de um ano, eu realizei minha consagração. E depois do meu processo de consagração, diminuiu muito as minhas inconstâncias, que eu sempre fui muito inconstante, assim, né? Às vezes eu tava ali, firme e forte na igreja, né? Dentro da comunidade, vivendo a obra, vivendo o meu apostolado. E às vezes eu me afastava. E depois que eu me consagrei, esses processos diminuíram muito. Eu tive uma intimidade com Deus muito maior, né? Pude dar o meu sim a Deus a cada dia, de uma maneira muito melhor. Todas as vezes depois da minha consagração que eu pensei, né, em me afastar, ou passei por alguma aridez espiritual na minha vida, eu senti que a minha consagração é Nossa Senhora me sustentando, né? Nossa Senhora me puxando e falando: vem aqui, você vai ser santa sim. Essa cadeia não tá no seu braço à toa, você está realmente acorrentada a Jesus pela minha intercessão. Então, basicamente, meu testemunho com Nossa Senhora é esse. Para mim, ela é um apoio, para mim, ela é um sustento. Para mim, Nossa Senhora, além de espelho, como mulher, ela é uma forte intercessora, né? Em toda a história, assim, da minha vida, mas principalmente depois que eu me consagrei. Ela foi e ainda é
essa intercessora do céu, assim, na minha vida, de me apoiar nas minhas fraquezas, de me proteger, de me sustentar nas minhas fraquezas. E eu peço, assim, né, os que tiverem oportunidades, que se sentirem chamados, né? Na verdade, na minha mente, acho que todo mundo tinha que se consagrar a Nossa Senhora, porque é uma experiência incrível, assim, de conversão, de sustento. Os que puderem, se consagrem, não tenham medo, né? Rezem com isso e entregue tudo que você tem nas mãos de Nossa Senhora, na certeza de que ela não reteve o seu próprio filho e ela não vai reter também nada que você depositar nas mãos delas. É isso. Deus abençoe. Como resumir a minha história com Nossa Senhora em tão pouco tempo? Eu acho que eu vou começar quando tudo mudou, porque a gente tem Nossa Senhora como rainha nos altares e eu deixava ela lá, tão longe de mim. E aí eu decidi, depois de muito tempo, claro, não foi assim tão simples, mas eu decidi trazê-la para perto. Porque quando eu entendi que ela, assim como eu, ela era mãe, é esposa, é filha, é serva, e lendo nas passagens da Bíblia o quão ela era simples. Grávida, foi ao encontro de Isabel. Nas bodas de Caná, estava na cozinha, porque só assim para ela descobrir que não tinha mais vinho, né? E aí eu percebi isso, que Nossa Senhora é essa intimidade, é esse aconchego, é esse colo de mãe mesmo. E aí quando eu a trouxe, né, quando eu a desci dos altares, não da Sua Majestade, óbvio, mas assim, quando eu a tirei do altar e trouxe ela assim para a intimidade, para a cozinha da minha casa, para o aconchego do meu quarto, no sofá da minha sala, a nossa amizade se estreitou muito. E se aprofundou muito. Eu tenho por Nossa Senhora um amor completamente diferente agora. As minhas orações, né? Antes eu tinha uma oração de grandes palavras, de escolher palavras bonitas. Claro que Nossa Senhora se alegra com elas também, não, né? Longe disso, ela se alegra com todos os filhos, mesmo quando a gente faz arte, né? Mas é isso, quando eu trouxe Nossa Senhora para esse íntimo, enquanto eu cozinho, enquanto eu lavo louça, enquanto eu cuido da casa, enquanto eu cuido de um filho, enquanto eu preparo alguma coisa para o meu marido, é essa intimidade, é esse quentinho, né? Esse lugar quentinho de aconchego, de proteção, foi que eu encontrei o verdadeiro amor por Nossa Senhora. E ver o olhar dela de mãe para comigo, quantas vezes eu falo, ai, Nossa Senhora, olha eu de novo. Ela deve olhar para mim e sorrir e falar, ah, essa minha filha como é boba. Parece, acha que eu não vou amá-la, né? Quando ela tá fazendo travessura. A gente nunca deixa de amar um filho mesmo quando ele faz aquelas artes, né? E é assim Nossa Senhora comigo, e assim tem sido eu com ela, né? Nós duas juntas na cozinha, nós duas juntas nos afazeres da casa, nas preocupações de mãe, nas atenções como esposa. E é isso. Foi assim que nossa amizade se estreitou e meu amor se transformou. Eu não posso dizer mudou, porque amor é amor, né? É um sentimento muito bom, mas foi assim que meu amor se transformou e que a nossa intimidade aconteceu. E ela é assim até hoje. Nos mínimos detalhes. Toda vez que eu preciso de um colo, de um conselho, eu sempre recorro a ela. E ela sempre me atende prontamente, assim como todas as mães, né? E é esse meu convite a todos, a todas, trazer Nossa Senhora para esse íntimo da nossa vida, para esse íntimo da nossa casa. E aí vocês vão ver como essa amizade é esplendorosa. Tchau, tchau. Olá, eu sou Elaine Camilos e eu venho contar aqui um testemunho meu com Nossa Senhora. E eu tenho para te dizer que meu testemunho é muito forte. Ele existe,
ele acontece desde quando eu estava na barriga da minha mãe. Pensa, Nossa Senhora salvou a minha vida, porque minha mãe estava grávida de 8 meses e subiu 2 escadas que estavam em reforma na minha casa, meu pai não estava, e ela teimosa subiu as escadas porque queria ver como é que estava a obra. O último lance de escada tinha 20 degraus. Ela caiu no último degrau, de barriga para baixo. Na primeira laje, gritou: "Valei-me, Nossa Senhora!" Bem alto. E aí ela caiu como se tivesse um colchão. Ela sentiu a barriga dela amortecer assim, ó, dando pulinhos. É o que ela me contou. E meu pai chegou depois, horas depois, porque naquela época nada era tão rápido. Isso há 46 anos atrás, que eu tenho hoje 45. Agora me fala, Nossa Senhora não me ama? Salvou a minha vida, salvou a vida da minha mãe. Quando meu pai chegou horas depois, 4 horas depois, nada aconteceu. Levou minha mãe no hospital, ficou bravo, levou ela no hospital para ver se estava tudo bem. E ela não teve nada de ruim, de errado, nada de diferente, nem eu. Eu tô aqui. Então, eu acho que assim, para contar para vocês, são tantos testemunhos, porque Nossa Senhora me acompanha desde que eu existo. Olha que lindo, como não amar essa mulher, como não querê-la do meu lado, cuidando de mim, como não lembrar, como não rezar por ela, para estar presente, sendo que desde que eu nem existia no mundo, ela já estava me protegendo. Forte, né? Nossa Senhora é a minha mãe, que me acalma, que me acolhe. E hoje, nesse tempo, faz 2 anos que eu perdi a minha mamãe linda, maravilhosa, fofa, Dona Nina. E Nossa Senhora, ela tem me acolhido, sabe, me abraçado, enxugado as minhas lágrimas, me acompanhado aqui em casa. E ela, nesse canto aqui, que é um canto que eu ganhei de presente, 10, 15 dias antes da minha mãe morrer, eu ganhei um cantinho de oração, onde para mim significa o colo mesmo de Nossa Senhora, onde eu posso deitar no chão, sabe, ó, deitar, rezar, me jogar. Aqui tá a Nossa Senhora Aparecida, que minha mãe era da minha mãe, né? Aí veio pra cá e eu agora tenho esse canto de oração, que é um presente que eu recebi do céu e que é muito forte aqui, o colo. É o colo de Nossa Senhora. Minha maior amiga era minha mãe, Dona Nina, aqui na terra, né? Agora não tem mais ela aqui. Então, assim, mesmo quando eu tinha, eu sempre recorria a Nossa Senhora. Mas agora, mais do que nunca, ela me escuta. Com ela que eu converso. Com ela que eu faço tudo aqui na minha casa. Peço sempre qualquer oração a Deus, sempre a sua intercessão. Então é muito forte a presença dela, a inspiração que ela me traz no dia a dia para a educação dos meus filhos e tudo mais, né? Então eu vou cantar uma musiquinha que relata exatamente o que eu sinto, o que ela significa para mim e que possa de verdade trazer, transparecer para sua vida, que você receba essas palavras, você que está escutando, que está vendo, que é uma música que verdadeiramente diz o que ela representa para mim e o que ela é de fato, minha mãe. E assim, sem tocar não, eu vou brincar. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher
me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Ó minha alma, retorna a tua paz. É isso. Ela tem aquele abraço acolhedor que acalma quando a gente está em aflição, principalmente. No colo dela, ela vem e ela se faz presente com esse abraço. Deus abençoe e rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Bem dizer